futebol. Meu caro Haroldo Costa, boa tarde. Boa tarde para você, Ciro, para quem nos acompanha. Olha, Haroldo, o Náutico tem sofrido com os atletas que estão se contundindo, uns saem, são expulsos. Essas contusões, né? Complicado para um time de futebol. O Departamento Médico Alvirrubro falou sobre isso ontem. Vamos acompanhar. O Náutico convocou entrevista coletiva para esclarecer um assunto e dar detalhes sobre outro relacionado. Bom, o esclarecimento foi com relação ao departamento médico, mais precisamente a surpreendente recuperação do atacante Vinícius e também sobre os vários outros atletas lesionados, inclusive os que saíram machucados do último jogo daqui dos aflitos. Bruno Mezenga, ele teve uma lesão grau 1 do bíceps da coxa direita. E Arnaldo teve uma lesão grau 2 do bíceps também, da perna da coxa esquerda. O grau 1 é ao redor de 10 a 15 dias e o grau 2, 3 semanas em média. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O outro assunto relacionado às baixas é a chegada de novos atletas, já de olho na reabertura da janela de transferências. Diante da lesão do Luiz Paulo, a gente está atrás de um lateral esquerdo sim, a gente vai fazer de tudo para que a gente tenha novidades o quanto antes. Não é fácil, não é simples. A janela ainda está fechada, né? Mas mesmo assim a gente está no mercado procurando essa peça de reposição para o Luiz Paulo, que infelizmente vai ficar aí até o final do ano sem jogar. E a gente continuar atento, como a gente já estava antes, a gente continuar sempre atento enquanto o mercado estiver aberto, enquanto a gente tiver possibilidade de reforçar o elenco e não de trazer peças por trazer. Mas se a gente entender conjuntamente com a comissão, com o Hélio, que é necessário trazer mais 1, 2, 3 jogadores, isso vai ser feito. E não esquecem, a emoção da Copa do Nordeste está de volta no próximo sábado, dia 7, 5h30 da tarde, Bahia e Náutico, direto da Fonte Nova em Salvador, ao vivo aqui na TV Jornal. Última rodada do Grupo B, você vai ver ao vivo aqui com a gente. Bom demais. Olha, gente, o presidente do esporte se pronunciou. Falou sobre o quê? Muitos assuntos. A entrevista completa você pode pegar aí no QR Code que a gente vai exibir durante esse trecho. Ele conversou com o repórter Antônio Gabriel. Vamos ver. Geralmente, a reportagem recebe os convidados, só que o convidado hoje recebe a gente. Presidente Yuri, obrigado por abrir as portas da sua casa, para receber a Rádio Jornal, TV Jornal, em todas as plataformas, nessa entrevista exclusiva. A pergunta é protocolar. Tudo certo? Tudo caminhando? Tudo certo, tudo caminhando. Trabalhando bastante aí para mudar ou pelo menos mudar a rota, né, do que a gente tem visto até agora. É um momento desafiador, né, para nós que fazemos o esporte. Apesar de desafiador, ele passa a ser aí de muita esperança para que a gente possa sair dessa zona desconfortável, né, e dar ao clube o que ele merece. A gente sabe que o elenco do esporte foi montado no ponto de vista técnico muito alto. Tem jogadores de muito talento, jogadores de muito gabarito, de currículo muito vasto. A aposta de vocês para um elenco mais técnico, que goste mais de bola no pé, tenha sido talvez uma estratégia equivocada? Ou você realmente acredita que esse elenco foi feito para que o esporte jogue um futebol diferente nessa Série A? Não foi uma questão de aposta, foi um direcionamento que foi dado, né, à época pelo treinador, que participou diretamente da montagem do elenco, do próprio executivo, né, da nossa área de mercado. Então, assim, todas essas pessoas citadas, elas têm suas responsabilidades na montagem do elenco. O que a gente entende alguns renderam, outros não tanto. Essa é a grande verdade. De fato, um compromisso dos atletas em buscar essa melhora. Isso é importante, essa garra, né, a competitividade dentro de campo. Então, assim, eu estou muito confiante de que tudo isso vai mudar. Em relação ao Antônio Oliveira, são 3 jogos dele no comando do esporte. O esporte ainda não conquistou a primeira vitória na Série A. A pressão ela vem sendo muito grande, inclusive em cima dele, que é um nome que acabou de chegar. Como é que você está avaliando esse começo de trabalho do Antônio Oliveira, presidente? O que há, de fato, né, é uma insatisfação e é legítima,
Isso aí eu não tiro nenhuma razão do nosso torcedor, né? O torcedor tá frustrado com o desempenho da nossa equipe, né? O professor Antônio chegou agora, está colocando o seu sistema de jogo. Você viu que no jogo contra o Internacional ele alternou inclusive o sistema de jogo, né? Portanto, nós estamos, né, satisfeitos com o que está sendo feito, vendo o trabalho dele, da comissão técnica dele, o envolvimento do nosso staff junto à comissão técnica também é algo que é importante ser dito. Então, tudo isso nos leva a acreditar que dias melhores virão. Para do Santa Cruz, vem com reforço por aí, né? Exatamente. O atacante Thiago Galhardo está pronto para enfrentar o Ferroviário domingo no Arruda. Acompanhe. É isso, o torcedor tricolor vive a verdadeira lua de mel com o Santa Cruz, que até aqui na Série D tem 6 partidas, 5 vitórias e um empate. Segue invicto na competição. E ontem, o elenco se reapresentou no Arruda depois do jogo fora de casa contra o Souza, lá na Paraíba. Cerca de 500 quilômetros de distância, uma viagem de mais ou menos 10 horas para ir e 10 horas para voltar. Então, o time tricolor se reapresentou já focado no próximo compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro, dentro de casa contra o Ferroviário. Jogo importante para o Santa Cruz seguir na liderança do grupo A3 da Série D. E em um papo exclusivo com a nossa equipe no Screte Clube, na Rádio Jornal, o zagueiro do Santa Cruz, o Matheus Vinícius, falou sobre a importância da torcida do Santa Cruz nessa fase da Série D. A torcida que acompanha o tricolor lá no interior da Paraíba e também vai em peso no domingo acompanhar o Santa Cruz contra o Ferroviário. Vamos ouvir o que ele disse. Lógico que a gente tem essa mentalidade de subir, porque é algo bom pra gente, e primeiramente pro clube, né? Mas lógico também que vem na mente, imagina a festa que esses caras vão fazer pra gente. Imagina, Recife vai parar, Vai parar, a gente sabe essa loucura. Não tem a dúvida disso. Então, a gente tem esse sonho pessoal, profissional, do clube e do torcedor. A gente leva isso com a gente também. Total. E tem mais notícias sobre o Santa Cruz. O médico do clube, Antônio Mário, deu uma notícia boa para o torcedor tricolor. Ele disse que o Thiago Galhardo, que foi poupado no jogo contra o Souza, não preocupa, treina normalmente e deve voltar nesse jogo contra o Ferroviário. Vamos ouvir o que ele disse. Ele vinha com fadigas musculares, com dores que na verdade não são lesões, mas nós consideramos pré-lesão, é um facilitador de lesões e nós resolvemos afastá-lo do último compromisso, mas Thiago está tranquilo, sem problema nenhum, já está de volta às atividades e essa semana ele tem toda a semana para treinar e nos ajudar no próximo compromisso. Muito bem, agora vamos ao blog do torcedor. Alô, alô, Robert Sarmento. Oi, gente, muito boa tarde para você. Olha, durante a apresentação na seleção brasileira, Carlo Ancelotti relembrou parte da carreira vitoriosa que ele tem e também citou que trabalhou com mais de 30 jogadores brasileiros. E agora um detalhe, só um que deu trabalho para ele. O treinador não quis citar nome, mas a gente foi pesquisar e numa biografia o técnico contou que não se deu bem com o Rivaldo quando os dois trabalharam juntos no Milan da Itália. Bom, na ocasião, o pernambucano tinha acabado de ser campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e mesmo recém-chegado no clube italiano, não quis ser reserva. Naquela época ele até foi emprestado para o Cruzeiro aqui para jogar o Campeonato Brasileiro, mas quando voltou também não se deu bem e depois acabou se transferindo para o Olympiacos da Grécia. Neste QR Code aí na sua tela a gente explica toda essa história para você. Bom, o mês de junho está chegando e não só o São João, tá? Tem muita gente na expectativa para o novo Mundial de Clubes da FIFA. O torneio, que agora será disputado a cada 4 anos e conta com 32 equipes, começa no dia 14 de junho. Você está vendo agora a imagem, né, da taça e de alguns clubes participantes. O Brasil será representado por Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. A grande final será no dia 13 de julho. E a gente tem a tabela completa para você, basta digitar blogdotorcedor.com.br. É importante seu clique, viu? Abraço. Valeu, querido Robert, um abraço. Tchau, meu amigo Ciro, até mais. Um abraço para você.